Por que dizem que ninguém pode ir para a Antártida? E o que ela realmente esconde? Bases secretas, teorias de nazistas, entradas para mundos subterrâneos? Fica até o final do vídeo porque a verdade pode ser mais bizarra do que parece. Se você já pensou em pegar um avião para ver os pinguins na Antártida, saiba que não é nada simples. Chegar lá é praticamente impossível e não é por causa do frio. Tem lei, tem tratado internacional, risco de vida e até teorias que parecem ter saído de um filme de ficção científica. O acesso ao continente é totalmente restrito. Só pode pisar ali quem tem autorização específica. E isso por si só já levanta uma questão. Por que um lugar tão isolado precisa de tanta proteção? A Antártida foi o último continente avistado pela humanidade, algo que aconteceu há cerca de 200 anos. Diferente de Europa, Ásia e Américas, ela permaneceu completamente desconhecida por muito tempo, um território mais restrito do que muitas instalações consideradas secretas ao redor do mundo. Lá não existe povo nativo, não existe país, não existe capital. O continente mais recente em termos de descoberta. E mesmo hoje, em pleno século XXI, ninguém vive por lá, a menos que esteja trabalhando. Diferente do Ártico, onde existem populações nativas, a Antártida jamais teve cidade, país ou povo tradicional. O máximo que existe por lá são bases científicas. O Brasil, por exemplo, mantém a estação Comandante Ferraz, mas ninguém mora ali de verdade. E só para deixar claro, os ursos polares vivem no norte do planeta, não no sul. Do ponto de vista legal, ninguém é dono da Antártida. O Tratado da Antártida, assinado em 1959, reservou o continente exclusivamente para pesquisa científica e paz internacional. Ou seja, nada de exploração mineral, nada de base militar, nada de construção de cidades ou aeroportos. Proibido. Mesmo assim, muita coisa acontece por lá. Atualmente, a Antártida funciona como um enorme laboratório natural. Cientistas estudam o derretimento das calotas polares, mudanças climáticas, vida marinha em águas congeladas e até matéria escura e buracos negros. Além disso, são pesquisados bactérias e micro-organismos em condições únicas. Como o continente é extremamente seco e tem o ar mais limpo do planeta, ele permite pesquisas que simplesmente não seriam possíveis em nenhum outro lugar. A maior base existente por lá é a McMurdo Station, pertencente aos Estados Unidos. Ela conta com hospital, laboratório, refeitório e até caixa eletrônico. Mas não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Somente quem tem permissão do governo consegue trabalhar ou permanecer ali. São exigidos treinamentos específicos, roupas especiais, esterilização de equipamentos e em áreas ecológicas protegidas não é permitido nem sentar no chão. E além de ser esse laboratório a céu aberto, a Antártida também é um lugar extremamente perigoso. O frio, é claro, é um fator crítico. No verão, a temperatura gira em torno de menos 20 graus. No inverno, pode chegar a menos 90 graus. A umidade é praticamente zero, o que significa que a desidratação acontece sem que a pessoa perceba. Se o ar não for o problema, o vento pode ser. O chamado vento contabático se forma quando o ar frio desce das montanhas e atinge até 300 km por hora. Nessa velocidade, tudo voa, barraca, equipamento, qualquer coisa que não esteja bem fixada. Existe ainda o fenômeno chamado whiteout, onde céu, neve e chão ficam completamente brancos. A pessoa perde totalmente a noção de direção, sem conseguir distinguir onde termina o chão e onde começa o céu. E para completar, há as fendas no gelo, buracos cobertos por uma camada fina de neve. Se alguém pisar em cima, afunda e pode cair em uma fenda de até 30 metros de profundidade. Mas saindo dos perigos físicos, chegou a hora de falar sobre o que muita gente realmente quer saber. Será que existe algo por lá que não querem que a gente saiba? Por que há tanta restrição? Por que certas áreas são tão protegidas? Bom, além das questões ambientais, existem muitas especulações sobre o que pode estar escondido debaixo de todo aquele gelo. Estimativas apontam que ali podem existir reservas gigantescas de petróleo e minerais raros. Há quem diga que o continente esconde mais de 500 bilhões de barris de petróleo. Se isso fosse comprovado, tornaria a Antártida um dos lugares mais valiosos do planeta. Porém, como o tratado proíbe qualquer tipo de exploração,
Por enquanto, isso permanece apenas no campo das especulações. Uma das teorias mais comentadas fala sobre bases secretas que teriam sido instaladas ali durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo relatos que circulam há décadas, um grupo ligado ao regime nazista teria chegado ao continente antes mesmo do fim do conflito, estabelecendo instalações subterrâneas sob o gelo. Há imagens de satélite que algumas pessoas usam para reforçar essa teoria, apontando estruturas que não teriam explicação convencional. Outra especulação bastante conhecida fala sobre a existência de pirâmides misteriosas enterradas sob o gelo antártico. Imagens captadas por satélite mostram formações que, para alguns, se assemelham a estruturas construídas. A explicação científica é que se trata de um fenômeno natural chamado nunatak, onde o vento esculpe as rochas em formas geométricas ao longo de milhares de anos. Mas nem todo mundo aceita essa resposta. Há ainda a teoria da Terra Oca, segundo a qual a Antártica seria a entrada para um mundo subterrâneo habitado. Essa ideia circula há muito tempo e alguns afirmam que certas restrições de acesso ao continente existiriam justamente para esconder essa realidade. Não há nenhuma evidência científica que sustenta essa teoria, mas ela continua sendo uma das maiores comentadas quando o assunto é a Antártida. E tem uma teoria que, apesar de parecer absurda à primeira vista, tem uma base científica real, dos vírus pré-históricos congelados. Com o derretimento de áreas isoladas, vírus e micro-organismos adormecidos há dezenas de milhares de anos poderiam ser liberados na atmosfera. A ciência já confirmou que esse processo é possível. O que ainda não se sabe é o que esses agentes seriam capazes de causar em organismos modernos que nunca tiveram contato com eles. Voltando aos fatos, o difícil acesso da Antártida não é explicado pelos governos como censura ou segredo. A justificativa oficial é proteção ambiental, condições climáticas extremas e complexidade logística. E faz sentido, porque se qualquer pessoa pudesse ir livremente, o impacto no ecossistema seria irreversível. Além disso, o continente é tratado como uma cápsula do tempo da Terra. As condições únicas existentes lá permitem experimentos que não seriam possíveis em nenhum outro lugar do planeta. E a ciência depende da Antártida para entender e prever o futuro do clima global. No fim das contas, a Antártida é real e o mistério ao redor dela também é. Pode ser que as restrições existam mesmo só por proteção ambiental e logística, mas também pode ser que uma parte do que acontece por lá ainda não chegou aos nossos ouvidos. E talvez seja justamente essa dúvida que torna esse lugar tão fascinante. Será que existe algo além disso que ainda não foi revelado? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.